Meus queridos, este é o dia lindo que o Senhor está fazendo para nós. E já estamos vivendo nele e nos alegrando nele. Hoje eu quero continuar refletindo com você sobre legado. Como é importante fazermos essa reflexão, principalmente nos dias de hoje, não é? Um dia eu estava fazendo um curso na Universidade da Flórida. E ali, na grade curricular daquele curso, tinha uma matéria sobre sucesso. Sucesso de vida. E aquele professor, um excelente professor, ele começou a nos mostrar alguns itens importantes para o sucesso. E aí ele disse que aprendeu muita coisa, porque antes de fazer toda essa especialização e essas pós-graduações, ele tinha até doutorado, ele foi para uma estação para subir uma montanha muito alta como a do Everest. E ali ele passou 15 dias recebendo treinamentos para subir a montanha. E o professor, cada dia, ele dava um treinamento diferente. Ele mostrava que tinha estações que eles iam ter que subir, chegar, parar naquela estação para dar um pouquinho de descansada. E ali teria alguns motivos para eles verem as dificuldades para a próxima estação e assim por diante. E aí chegou o dia de eles subirem a montanha. E o professor perguntou para aqueles alunos, qual é o verdadeiro sucesso quando vamos iniciar esta subida da montanha? E os alunos, professor, vai ser quando a gente chegar lá no cume da montanha e colocarmos a nossa bandeira, alcançamos o cume da montanha. E aquele professor ficou bem calado, olhando para aqueles alunos e disse, queridos, vocês não aprenderam nada. Porque o verdadeiro sucesso de subir uma montanha não é a subida, mas é a descida. Assim é na vida. A descida da montanha é muito íngreme, é muito difícil. Você vai ter que escorregar, você vai cair nessa descida. Mas aqui está o segredo do sucesso. E aí ele começou a falar que o sucesso verdadeiro na vida é quando uma pessoa começa a subir a montanha e a escalar a montanha da vida. Mas cada estação ele chega com toda a família. Porque existe gente que quando começa a ter sucesso na vida, acaba esquecendo a família. Acaba deixando a família para trás. E ele vai escalando cada patamar. E quando ele chega lá no cume da montanha, praticamente ele está sozinho. A família ficou toda para trás. Foi esquecida. E aí quando ele começa a descer, que a descida é muito mais difícil, e aquele professor estava mostrando por que a descida era mais difícil. Porque na subida eles se desgastaram, eles estavam cansados, eles já não tinham mais a mesma energia, a mesma força. Então, para descer, uma descida íngreme precisava de muita força. E ali eles iam precisar a ajuda um do outro para sustentar aqueles que estavam descendo a montanha. E quando eles descessem a montanha, chegando lá na base da montanha novamente, o verdadeiro sucesso seria se eles tivessem uma plateia aplaudindo a vida deles. O sucesso de subir a montanha e descer a montanha com êxito. E aí ele continuou falando, muita gente está subindo a montanha da vida, está tendo grande sucesso, mas em cada estação da vida, deixa a família para trás, deixa filho para trás, deixa a esposa para trás e chega no cume da montanha da vida, sozinho. E na hora da descida, quando a idade já não é a mesma, quando as forças não é a mesma, ele vai precisar de ajuda e já não tem mais a família para auxiliá-lo. Queridos, aquilo foi tão profundo no meu coração e eu comecei a pensar, meu Deus, que verdades poderosas dessa aula de hoje. E aí eu me lembrei de um texto de Neemias. Nós tivemos fazendo uma série de estudos sobre Neemias, não é? Neemias passou muita dificuldade para construir aqueles muros de Jerusalém, queria cercar aquele povo com segurança. Mas Sanbalate, Tobias e Gesem e outros estavam o tempo todo
prejudicando aquela construção do muro. Assim é a vida. Quantos vêm não para ajudar, mas para prejudicar, com conceitos errados, com conceitos que vão nos destruir e destruir a nossa família. Mas sabe qual foi o sucesso de Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém? Está lá no capítulo 4, versos 17. E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra tinha as armas na mão. Queridos, estamos construindo um legado. Cada um tem que estar fazendo a obra. Com a mão faz a obra. Era que o Neemias orientou. E com a outra eles tinham a arma. Com a mão nós estamos fazendo a obra de edificação da nossa família, para deixar um legado. Mas na outra mão, nós temos que ter uma arma, a arma poderosa, que é a palavra de Deus. Oh, queridos, que tempo difícil que nós estamos vivendo. Mas ninguém deixa de ter sucesso quando sobe a montanha, com a mão fazendo a obra e carregando toda a família junta. E com a outra mão, a palavra de Deus, como a espada de dois gumes. Que Deus nos abençoe. E amanhã vamos continuar essa série de mensagens e de reflexão sobre o que é sucesso na família e como deixar um legado para a nossa família. Amém.